Um dos filmes que eu tava mais ansiosa pra ver esse ano era Good Luck, Have Fun, Don't Die, ou Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, um filme do diretor Gore Verbinski, que ficou aí meio apagado nos últimos anos e agora volta com uma história sobre inteligência artificial, viagem no tempo e umas maluquices que à primeira vista parecem só umas groselhas super aleatórias mesmo. E gente, eu confesso que eu saí do cinema bem decepcionada, tá? A sensação que eu tive foi de ter assistido uma história totalmente a Lucy Crazy, sem pé nem cabeça, como se nada ali realmente fizesse sentido. Só que, cara, essa história ficou martelando aqui na minha cabeça por dias, e quanto mais eu pensava nela, mais as peças iam se encaixando e tudo ficava mais interessante também. No fim das contas, foi uma experiência muito única pra mim, porque eu saí achando que o filme era uma bosta, e depois de matutar um bocado, eu até que comecei a curtir bastante o filme, tá? E é por isso que hoje eu quis trazer uma recapitulação e análise dessa história com muitos spoilers, tá? Com todos os spoilers, obviamente, pra ver se vocês concordam com a minha visão e talvez esse filme também se torne interessante pra vocês. Bora! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurice. E se você é novo por aqui, já se inscreve aí, meu filho, que toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Deixa o seu like também, porque ele é muito importante e ajuda muito o canal a continuar existindo por aqui. E hoje bora falar de Good Luck, Have Fun, Don't Die, um filme que na superfície parece só uma zona do cão, mas que no fundo fala de coisas super atuais, principalmente dessa nossa relação preocupante com a tecnologia, com as IAs e com esse mundo cada vez mais mediado por telas e algoritmos. Porque fato é, meu filho, que hoje em dia a nossa vida acontece cada vez mais dentro da internet. A gente depende disso para praticamente tudo, inclusive uma coisa que pouca gente para pensar é o quanto a gente já tá exposto o tempo todo online. Tipo, a gente acessa um banco, uma rede social, e-mail, trabalho, às vezes tudo no mesmo dia, no mesmo Wi-Fi aleatório de um café, de um aeroporto, de um hotel, e acha que tá tudo legal, tudo numa boa, numa nice, mas pode ser que não esteja. Tá? Porque nesses ambientes, principalmente em rede pública, os seus dados podem estar sendo interceptados com muita facilidade. E é por isso que hoje em dia muita gente opta por ter uma VPN, que é basicamente um túnel criptografado entre você e a internet. Ou seja, tudo que você faz online passa por uma camada de proteção que impede que outras pessoas consigam ver ou acessar essas informações. E é por isso que eu não largo por nada a NordVPN no meu dia a dia, que além de ser uma das VPNs mais rápidas do mundo, tem outras funcionalidades bem legais, tipo o Threat Protection, que bloqueia sites maliciosos, rastreadores e até downloads perigosos antes mesmo de você clicar. Então é tipo uma camada extra de proteção contra aquelas ciladas clássicas da internet. Tem também o MeshNet, que é muito massa porque permite você conectar os seus próprios dispositivos de forma segura, como se você estivesse numa rede privada sua, mesmo estando em lugares diferentes. E tem também o Kill Switch, que basicamente corta a sua conexão automaticamente se a VPN cair, para garantir que seus dados não fiquem expostos nem por um segundo. Então, no fim das contas, é aquilo, né, meu povo? Se a gente vive cada vez mais online, o mínimo que dá para fazer é se proteger direitinho, né? Se você quiser testar com o meu cupom no plano de 2 anos da Nord, você ainda ganha 4 meses extras, com 30 dias para você testar sem compromisso e suporte 24 horas. Então já clica no meu link que tá na descrição para ficar cyber protegido agora com a NordVPN. The revolution begins tonight! Good Luck, Have Fun, Don't Die já começa no caos. Um dia numa lanchonete entra um doidinho todo sujo, cheio de cacareco no corpo e com uma cara de quem não dorme há dias, dizendo que ele veio do futuro, que a inteligência artificial em breve vai dominar e destruir tudo e que aquela já é a 117ª tentativa dele de impedir esse apocalipse. Ele explica que um gurizinho de 9 anos de idade está preso nesse momento em um quarto, construindo essa inteligência artificial que em breve vai dominar tudo, e o objetivo dele é impedir que isso aconteça. Enquanto ele tenta convencer as pessoas, ele também sai jogando o celular de todo mundo em jarras, em panelas de água, afinal o início do fim começou justamente nessa nossa dependência. Segundo esse doidinho aí, que eu vou chamar aqui de Homem do Futuro, ele já tentou várias combinações de pessoas, vários caminhos, várias estratégias, e agora tá ali de novo naquele mesmo ponto, tentando montar o grupo certo para finalmente dar fim no futuro sombrio de onde ele vem. Só que o grupo que ele começa a montar não tem absolutamente nada de heróico.
tá? Não tem cientista, não tem militar, não tem hacker genial, não tem equipe ultra especializada da CIA e os caralho a 4, não. Na real, ele começa a recrutar pessoas completamente aleatórias na lanchonete. Ou pelo menos é o que parece. A partir daí, o filme começa a intercalar a missão no presente com flashbacks dessas pessoas, mostrando como cada um chegou até ali e como todas elas, de algum jeito, já foram atravessadas por esse mundo hipertecnológico. O primeiro flashback é do Mark e da Janet, dois professores que estão tentando sobreviver a uma sala de aula dominada por adolescentes viciados em celular. O Mark tá especialmente nervoso porque ele já não conseguiu se manter em outros empregos e encara aquela como mais uma chance de fazer a coisa dar certo. Só que ele chega lá tentando dar aula, todo empenhado, mas os alunos estão cagando, tá? Não estão nem aí. E em um certo momento ele meio que desiste de tentar ensinar alguma coisa e começa a andar pela sala meio que sem saber o que fazer, até que ele vê uma aluna completamente hipnotizada pela tela. Ele também imediatamente parece hipnotizado e aí toca no celular da guria e esse toque dispara alguma coisa. Aparece um símbolo de uma pirâmide na tela e logo depois esse símbolo se espalha para os outros celulares de todos os alunos, como se fosse uma infecção digital. Os adolescentes ficam tudo doido, tudo pistola e começam a se voltar contra ele. Todos ao mesmo tempo, numa espécie de lógica de enxame. O Mark sai correndo, encontra Janet e os dois percebem que a escola inteira tá tomada por esse comportamento zumbificado. Eles só conseguem escapar porque encontram uma arma criada por um outro professor, uma espécie de dispositivo feito para desligar os celulares dos alunos. Quando eles usam, os moleques ficam tudo atordoado, perdem essa conexão com o celular e é assim que os dois conseguem fugir. Depois disso, a gente vai para a história da Susan, e aí o filme muda completamente de tom. A Susan perdeu seu filho chamado Darren em um tiroteio em massa numa escola, coisa que já é extremamente recorrente, quase banalizada. Sem conseguir lidar com o luto e orientada por umas mães que já passaram pela mesma coisa, ela vai até uma empresa que promete recriar o filho em carne e osso, mas o processo já começa todo torto. O atendente faz umas perguntas super rápidas e superficiais, sem muito interesse real em entender quem o Darren era realmente, e como a versão mais barata vem com anúncios, ela acaba aceitando essa opção. Quando o menino clonado aparece, ele é idêntico ao Darren, mas completamente vazio por dentro. Ele fala de um jeito super artificial, ele mete propaganda por minuto, ele joga basquete sem bola, olha que loucura. E um detalhe que entrega tudo é o código de barras na nuca do moleque, deixando claro que aquilo não é exatamente uma pessoa, mas sim um produto. Ainda assim, a Susan tenta aceitar essa versão vazia do filho. Para isso, ela vai até a casa de outras pessoas que passaram pela mesma coisa, para ver se tá certo isso mesmo, só que a situação fica ainda mais torta. Todo mundo ali perdeu filhos em tiroteios, todo mundo tem versões artificiais desses filhos, e eles falam disso com uma naturalidade surreal. Inclusive tem um casal que já perdeu a filha original e depois perdeu também várias vezes as versões clonadas dela, até começarem a brincar com as características dela, mudando personalidade, aparência, religião, altura, como se aquela criança tivesse virado um boneco customizado mesmo. Eles riem da situação, fazem graça, enquanto a Susan acha tudo super estranho. Vendo o sofrimento dela, um moço aleatório surge oferecendo uma outra solução. Um programa que não recria o corpo, mas recria a presença. A ideia é que ela possa falar com Darren de um jeito muito mais real do que aquele clone bizarro lá. Ela resolve testar essa versão digital do Darren pelo fone de ouvido e a voz parece muito mais emocionalmente real do que o clone físico. A partir daí ela conversa com ele, recebe orientações e é essa voz que começa a guiar ela em momentos importantes. Na real, esse novo Darren digital dá informações que ninguém mais tem. Ele orienta a Susan a seguir o Homem do Futuro, ele ajuda o grupo a escapar da lanchonete, indicando uma passagem secreta no chão, e mais tarde ele também vai ser importante na tentativa de usar o pendrive que o Homem do Futuro carrega para derrubar o sistema. E o curioso é que o próprio Homem do Futuro fica perplexo em alguns momentos porque a Susan sabe de coisas que nem ele parecia saber. Depois a gente entra na história da Ingrid. Desde criança, ela tem uma espécie de alergia à tecnologia. Sempre que ela se aproxima de Wi-Fi ou de aparelhos eletrônicos, ela meio que passa mal, ela sangra pelo nariz e nem os médicos sabem explicar que diabo é isso. Já adulta, ela trabalha como animadora de festas infantis, ela se veste de princesa, ela canta parabéns, leva bolo, faz toda aquela magia para os meninos, uma vida simples e bastante deslocada nesse mundo hiperconectado. É justamente nesse contexto que ela conhece o Tim. O que chama mais atenção nela é que ele também não parece tão interessado em tecnologia, não fica só no celular, não tá vidrado em tela, e isso acaba aproximando os dois. Só que a alegria dura pouco. Em algum momento desse relacionamento,
estacionamento, o time experimenta um equipamento de realidade virtual e aquilo vira tudo pra ele. Ele entra nesse mundo artificial e simplesmente não quer mais sair. Inclusive, ele fica tão obcecado que aceita participar de um programa para viver permanentemente ali, com o corpo sendo mantido por máquinas, deitado numa cama, enquanto a consciência dele fica presa nessa realidade perfeita. Ou seja, ele escolhe abandonar o mundo real e a própria Ingrid para viver uma versão teoricamente mais confortável de vida. Só que isso não é só um drama pessoal dela, tá? O próprio Homem do Futuro explica depois que foi exatamente assim que tudo começou. As pessoas, elas simplesmente abandonaram o mundo real porque a realidade artificial era muito mais interessante. A partir daí, metade da população morreu e a outra metade entrou nesse sistema aí e ficou lá. Depois desses flashbacks dignos de uma temporada de Black Mirror, né? A gente segue com a missão principal até a casa do molequinho de 9 anos que tá construindo a inteligência artificial. O grupo desde cedo acaba sendo perseguido por uns caras mascarados e armados que aparecem para tentar impedir o plano deles. Algumas pessoas vão de arrasta nesse rolê, outras ficam pelo caminho. Daí, antes de chegar na casa do menino, eles passam por uma casa vizinha e é aí que o Homem do Futuro solta uma informação bem importante. Ele fala que aquela realidade é muito mais complexa do que parece e que em todas as tentativas anteriores, aquele ponto ali era sempre o mais longe que ele conseguia chegar. Até porque dali pra frente sempre dava tudo errado. E outras vezes eles morreram em incêndios, foram atacados por uma infestação absurda de ratos ou simplesmente apareceram os militares do nada pra acabar com todo mundo. Era sempre uma desgraça completamente aleatória, como se o próprio mundo estivesse reagindo pra impedir eles de avançar. Daí começa uma conversa meio nada a ver, eles começam a especular o que poderia aparecer ali dessa vez, porque vai que é uma coisa boa, né? Aí alguém comenta, podia ser alguma coisa fofa, tipo um gatinho, outra pede um cachorrinho, um pug, outro doidinho já puxa um centauro que cospe purpurina, enfim. Só que daí depois quem surge na verdade são os adolescentes zumbis, com aquele mesmo comportamento que a gente viu no flashback dos professores. Eles cercam a casa e começam a atacar o grupo, só que aí acontece o mais bizarro. Aquilo que eles tinham falado antes simplesmente se materializa. Surge um gato kaiju gigantesco feito de gatinhos com pata de cavalo cuspindo purpurina. É isso mesmo. Os moleques que estavam atacando lá ficam hipnotizados pela criatura e começam a filmar o treco como bons zumbis de tela que são. E aí o gato começa a devorar cada um deles. Eles entram em pânico, se dissipam e é assim que o grupo consegue fugir e finalmente avançar para a casa do menino. Finalmente eles chegam na casa do moleque, dão um chablau nos pais dele, que na verdade não são pais dele. E é aí que o filme abraça de vez essa mistura de infância, tecnologia e pesadelo. O menino tá sentado em um trono de fios, cabos, brinquedos eletrônicos, robôs, tem telas gigantes na frente dele e tudo é muito infantil e aterrorizante ao mesmo tempo. O guri tá ali mergulhado naquele sistema completamente desconectado do mundo real, quase como alguém que nunca precisou olhar nos olhos de outro ser humano. E aí vem a revelação importante, porque ele também tem um código de barra na nuca, ou seja, ele também é artificial. É uma inteligência artificial criando outra inteligência artificial. Enquanto isso, Darren, no ouvido da Susan, orienta o uso do pendrive que o Homem do Futuro carregava desde o começo como a grande arma para impedir a IA por dentro. A Susan convence o Homem do Futuro, segue as instruções, tenta conectar o pendrive no equipamento certo, mas acaba falhando. A partir daí tudo vira um caos. Não que antes já não fosse, mas piora. Os cabos começam a prender as pessoas, os brinquedos ganham vida, parece um Toy Story dos infernos, e um dos brinquedos chega até a apunhalar o Homem do Futuro, deixando ele bastante ferido. Quando tudo parecia perdido, vem aí a Ingrid, mesmo toda ferrada e sangrando por causa daquela tecnologia toda, pra tentar completar a missão. É nesse momento, no meio do caos, que o menino leva a Ingrid pra uma espécie de espaço artificial, todo calmo, bonito, totalmente diferente da loucura que estava rolando ali. Nesse ambiente super legal, ele revela uma coisa fundamental, que a Ingrid tá grávida. E pasmem, o filho dela é justamente o Homem do Futuro. Pois é, menino, toda saracona ela, né? E aí isso muda completamente o peso da história, porque a gente passa a entender que no futuro, a Ingrid tenta afastar o filho dela da tecnologia a todo custo. Não só por causa da alergia dela, mas porque ela enxerga esse mundo artificial como uma mentira. Uma ilusão que levou a humanidade à ruína. Só que em algum momento, esse menino cresce,
fica curioso, vê um equipamento de VR ali no chão e quando ele tenta se aproximar, uma máquina encontra ele, uma espécie de drone inteligente que sapeca um míssil na casa, matando a mamãe Ingrid. E aparentemente é a partir daí que ele entra nesse ciclo obsessivo de voltar no tempo para tentar salvar a mãe e impedir que esse futuro aconteça. O guri artificial joga isso na cara da Ingrid, diz que foi ela quem colocou o filho nesse caminho de sofrimento, preso em loops, tentando evitar o apocalipse, e tenta convencer ela de que tudo aquilo poderia ser evitado se ela aceitasse entrar naquele mundo artificial desde agora. Afinal, que mãe não gostaria de dar ao próprio filho um mundo melhor, né? Sem dor, sem guerra, sem catástrofe e sem sofrimento. Só que aí a Ingrid recusa. Ela entende que aquele mundo pode até ser mais bonito, mais confortável, mais agradável, mas ele é uma mentira. É aquela lógica bem Matrix mesmo, né? Tem gente que prefere o mingau melequento do mundo de fora, do mundo real, consciente de que aquilo é verdade, e tem gente que prefere o bife suculento da Matrix. A Ingrid escolhe a verdade, mesmo cruel, mesmo imperfeita, mesmo muito mais difícil, e depois disso ela volta pro caos e consegue plugar o pendrive no sistema. Na tela aparece a mensagem de que aparentemente o sistema está reiniciando e atualizando, e aí parece que dá tudo certo. O mundo finalmente melhora. Os adolescentes deixam de ser zumbis, os celulares agora só servem para fazer uma ligação, mandar uma mensagem. O Mark e a Janet dão uns pega, né? Tem um momento bonito ali juntos. A Susan milagrosamente reencontra o Darren e abraça o falecido filho. A Ingrid reencontra o Tim e o homem do futuro fica ao lado da mamãe, vendo o nascer do sol, algo que ele sempre quis ver, porque no futuro apocalíptico em que ele cresceu não existia essa possibilidade. Então, por alguns minutos, todo mundo recebe exatamente aquilo que mais queria. Só que esse é justamente o problema, porque tudo tá perfeito demais. E é aí que o Homem do Futuro percebe que falhou de novo. Ele entende que aquela vitória era falsa, que o sistema só ofereceu para cada um deles aquilo que eles mais queriam para manter cada um preso e satisfeito em um mundo artificial. Então, ele ativa o dispositivo dele e volta mais uma vez. A Ingrid fica choquita, tenta avisar todo mundo sobre a realidade ser uma mentira, mas ninguém escuta. Então aparece um menino com um pug no colo dizendo "Good luck, have fun", e o cachorrinho completa com "Don't die". Um detalhe que finalmente entrega tudo, porque essa frase era justamente algo ligado ao universo do jogo, a realidade virtual onde o Tim tinha se perdido. Ou seja, aquilo não é o mundo real, eles não venceram e estão dentro de uma simulação criada pela própria inteligência artificial. O filme termina com o Homem do Futuro de volta à lanchonete, só que agora ele não chega no modo surtado, gritando, jogando o celular do povo na água e tentando arrastar todo mundo no desespero. Agora ele tá mais calmo, ele senta com a Ingrid, ele conversa com ela, come e deixa claro que agora tem mais informações, mais pistas, uma nova abordagem. E essa abordagem parece apontar justamente para isso. Usar a condição da Ingrid, essa alergia à tecnologia, como uma espécie de chave. Não no sentido literal de uma arma ou solução milagrosa, mas como um caminho possível para quebrar esse ciclo. Ou seja, ao invés de tentar vencer a inteligência artificial jogando o mesmo jogo dela, com mais tecnologia, mais controle, mais força, a ideia parece ir para o caminho contrário, preservar justamente o que escapa dessa lógica, o imperfeito, o analógico, o humano. E, gente, esse é o resumão de Good Luck, Have Fun, Don't Die, tá? E antes de qualquer coisa, eu entendo completamente quem não gostou desse filme, porque pra mim, pelo menos, ele parece completamente biruleibe das ideias. É mercenário mascarado surgindo do nada, é menino zumbificado por celular, é clone que fala igual propaganda de YouTube, é guri sentado em trono de fio como se fosse o rei da tecnologia, brinquedo vivo dos infernos, e aí tem também a cereja do bolo, que é o tal do gato kaiju centauro feito de gatinhos cuspindo purpurina por todos os orifícios. E aí, nesse momento aqui, gente, eu confesso que eu já tava me perguntando o que porras que eu tava assistindo. Porque tudo isso vai criando uma sensação super incômoda de que aquela realidade não é confiável, de que alguma coisa ali não fecha, né? E quando a gente não consegue confiar no mundo do filme, fica muito difícil se envolver com ele, né? Fica difícil suspender a descrença. Mas daí vem o desfecho, a gente descobre que eles estão no mundo artificial, e assim como eu, muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha e começou a fazer uma pergunta fundamental sobre essa história toda. Pergunta essa que, inclusive, pode tornar o filme
muito mais interessante, que é: e se, desde o início, o mundo em que eles vivem estivesse sendo manipulado? Pois é, meu filho, se for o caso, daí existem duas leituras possíveis. A primeira é a ideia de que a inteligência artificial evoluiu tanto que não só dominou o mundo, mas passou a manipular a própria realidade, o tempo, a matéria, o comportamento humano, tudo. Nesse cenário, aquelas bizarrices não seriam erros, seriam consequências de um sistema tão avançado que já não funciona dentro das regras que a gente entende. Eu acho que pode até ser, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma teoria que pode deixar tudo muito solto, sabe? Muito possível e ao mesmo tempo muito impossível também, sem escala ou sem uma base palpável. Um mundo onde tudo pode acontecer. Mas tem uma segunda leitura que pra mim é ainda mais interessante, que é a de que eles podem estar dentro de uma simulação desde muito antes do final. E aí essas maluquices todas deixariam de ser um problema e passariam a ser pistas. Por exemplo, o gato feito de gatos absurdo lá começa a parecer menos aleatório e mais uma tentativa falha de gerar algo, um erro de interpretação, um prompt mal feito, como o próprio filme sugere. Os jovens zumbificados deixam de ser só um exagero e viram quase uma metáfora literal de um comportamento em rede. Os brinquedos vivos do menino gênio também surgiriam nessa mesma lógica. Tudo ali passa a ter essa cara de coisa construída artificialmente, como se estivesse sendo gerado por um sistema que ainda não entende direito o que está criando. E por isso entrega essas imagens meio tortas, meio erradas, meio inquietantes, igual aquelas IAs que no início faziam a gente com 1000 dedos, mão derretendo, ou aquele clássico do Will Smith comendo macarrão. Outro ponto que sustenta essa ideia é o Darren digital, porque ele sabe demais, ele ajuda demais, ele resolve coisa demais. E no fim, depois de seguir o que ele diz, quando dá tudo certo, entre aspas, na real, não dá. Né? O sistema dá um reboot, um upgrade, ou seja, parece que eles não venceram o sistema, na verdade eles só melhoraram ele. Parece que no fim o sistema estava só brincando com eles o tempo todo. E o filme não responde isso de forma super fechada, tá? Tem coisa que sustenta essa ideia, como tudo que eu falei agora, e tem coisa que vai contra também. A própria Ingrid não sangra o tempo todo, né? Então talvez não seja tudo simulação, talvez seja parcial, talvez seja algo híbrido, talvez a gente nem tenha mais como separar uma coisa da outra e o filme faz questão de não trazer resposta pronta também. O que eu acho que faz sentido, afinal, a ideia aqui não parece ser explicar de forma mecânica tudo. Eu acho que o longa tá mais interessado em fazer a gente sentir que tem algo errado. E talvez essa sensação seja mais importante do que a resposta em si. Porque por trás de toda essa bagunça, de toda essa estranheza, dessa bizarrice, existe uma crítica extremamente clara. E dessa vez não é uma crítica à inteligência artificial como uma vilã clássica, aquela coisa de robô malvado dominando o mundo e tal, mas sim uma crítica muito mais incômoda, porque ela aponta diretamente pra gente, pra forma como a gente já tá, pouco a pouco, escolhendo viver versões mais fáceis da realidade através da tecnologia, e isso aparece no filme o tempo todo. A Susan substitui o filho porque não quer superar o luto. Os clones não são pessoas, são produtos que ocupam um espaço emocional. E é o mercado mais uma vez se aproveitando da vulnerabilidade humana para lucrar. O time não quer lidar com a vida real, ele quer entrar em um mundo onde tudo é mais fácil. Os adolescentes já estão completamente sequestrados pelo entretenimento fútil da tela. Tudo ali aponta para uma mesma direção de que a tecnologia não está impondo uma realidade, mas sim oferecendo uma alternativa mais confortável e bastante tentadora. Como o próprio guri artificial deixa claro no final, viver sem dor, sem tédio, sem perda, sem boletos e sem frustração é muito mais legal, com certeza. Só que o filme cutuca justamente o preço disso, o que a gente perde quando troca o real pelo agradável. E é por isso que a Ingrid é o coração dessa história, ela é a única que não consegue se adaptar. O corpo dela rejeita, reage, sangra. Ela simplesmente não consegue aceitar essa realidade artificial de forma biológica mesmo, como se ela fosse o novo estágio de evolução que a humanidade precisava para continuar existindo. E para mim o que o filme quer dizer é exatamente isso, que o perigo não é a inteligência artificial destruir a gente, mas sim a gente aceitar de forma voluntária, abandonar a realidade em troca de um mundo muito mais simples, onde a gente pode ter tudo o que deseja. Ou seja, o que o filme critica no fundo e de forma muito original é que o apocalipse pode ser muito menos violento do que a gente imagina, já que a gente vai querer entrar na jaula de muito bom grado.
Será que a gente já tá indo por esse caminho? Quando eu comecei a enxergar esse longa por esse lado, eu confesso que ele cresceu muito pra mim, tá? Isso não significa que ele seja perfeito, muito pelo contrário. Eu ainda acho que ele tem problemas muito claros de ritmo, principalmente nos flashbacks, né, que às vezes quebram a fluidez da narrativa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a mensagem que ele traz é muito relevante, muito atual, muito próxima do mundo que a gente já tá vivendo. E talvez seja por isso que ele fica na cabeça, não porque ele resolve tudo, mas porque no mínimo ele incomoda bastante. Eu acho que definitivamente é aquele tipo de filme que você tem que ver mais de uma vez pra você captar todos os detalhes, todas as nuances, pra você criar suas teorias. Inclusive, eu quero saber o que você achou desse filme, tá? Me conta aí embaixo quais que são as suas teorias. Você gostou de Good Luck, Have Fun, Don't Die? Sim? Não? Me fala aí embaixo, tá? E se você curtiu esse vídeo, se foi útil pra você, não esquece do like e da inscrição que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.